Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Quantos aqui nessa noite está pronto para poder viver os milagres de Deus na vida? A maioria das pessoas, na verdade, elas não estão prontas para viver os milagres de Deus na vida delas. Porque elas fogem dos processos necessários e precisos para poder chegar nos lugares necessários. O problema é que quando eu fujo dos processos, eu também estou atrapalhando de Deus fazer os milagres na minha vida. Porque eu tenho que suportar a perseguição de estar vivendo o milagre de Deus. Você precisa estar pronto para você conseguir suportar as perseguições de chegar em um lugar que muitos almejam, mas eles não chegaram lá. Então, de alguma maneira, eles vão querer te desabilitar quando chegar esse dia. O problema é que quando eu fujo dos processos, eu não tenho estrutura psicológica, estrutura emocional, estrutura espiritual para o tipo de perseguição que eu viverei. Imagina você chegar no patamar de Jó, de estar com uma vida estruturada, de ter uma vida totalmente temente a Deus, de ter uma vida que você tem uma família que você está entregando ela a Deus. E o próprio Satanás chegar assim e dizer: eu quero Jó. E Deus falar: pode ir, porque Jó não fugiu de processo algum. Deus sabia quem era Jó. Deus apostou todas as fichas dele em Jó. Falou: pode fazer tudo, só não toque na vida dele. Porque Deus estava garantindo quem era Jó. Jó não fugiu dos processos. Então o convite que eu dou para você nessa noite é: não fuja dos processos. Não pegue atalho, que certamente fará falta para você lá na frente. Abra a sua Bíblia comigo no livro de João. O capítulo é de número 12. O verso é de número 9, e quem achou e pudesse colocar de pé em reverência à palavra, tem algo de Deus para nós aqui nessa noite, amém? Isso não é mais uma noite de pregação, não é uma pregação motivacional, é uma pregação de ativação espiritual no teu íntimo. São decisões necessárias que você precisa tomar ao longo da sua vida, quando o entendimento vai chegando ao seu coração. E o que vai fazer diferença não é sobre a seleção que você está disposto a obedecer, mas é quando você se entregar por inteiro, é quando você falar: eu estou disposto a obedecer em todas as áreas, eu estou disposto a me entregar em todas as áreas, ter 100% de confiabilidade no Senhor, porque eu acredito e confio na liderança dEle, eu acredito e confio no poder dEle, eu acredito e confio nas promessas dEle sobre a minha vida. Pare de selecionar o que é melhor para você em uma vida onde você é o equalizador, onde você é o líder. Por favor, passe a liderança da sua vida para Deus, passe a liderança da sua vida para Jesus, deixa Ele. Ele garante o que Ele promete, amém? João 12, verso 9, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Diz assim: por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio. Quero que você aumente a sua atenção agora daqui para frente. Não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Fala comigo, ali tinha curiosos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Fala, ali também tinha inimigos. Pois, por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Fale comigo, ali também tinha pessoa com fé. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Você vai ver pessoas com curiosidade chegando. Você vai ver pessoas inimigas se aproximando. Mas você também verá irmãos. Você também verá pessoas que pagarão um preço de oração por você. Pessoas que te amarão independente do que você faça. Sempre entenda que você vai estar rodeado por esses 3 níveis de pessoas. Por essas 3 qualidades de pessoas. Mas não é sobre quem está próximo de você. Não é sobre
quem está próximo, mas é sobre quem está dentro. Porque Jesus, ele naquele momento estava fazendo o papel crucial dentro daquela casa. Vamos lá. Você precisa orar por você para nós começarmos. Coloque a mão sobre o seu coração. Ore por você nesse momento. Está fraca essa oração por você. Aumente a intensidade. Vamos lá. Deus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Gera vida aqui nessa noite, Pai. Gera poder, gera transformação, Senhor. Gera, Pai amado, força suficiente para esse homem, para essa mulher, Senhor, tomar decisões, Pai amado, a qual vai alinhar a vida dele por toda a eternidade, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Nós, Pai amado, queremos, Senhor, fazer parte das etapas necessárias que o Senhor preparou para nós. Nós não queremos fugir, mas nós queremos Te aguardar, queremos Te esperar, porque nós sabemos, Senhor, que nada pode impedir a Tua caminhada em nossa direção quando o Senhor promete algo, Senhor. Então, meu Deus, venha ao nosso encontro, Senhor. Gera vida nos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos lá, igreja. Esses dias são os dias que eu estou tentando fazer o máximo possível para gerar pregações que vocês entendam e que vocês possam tomar decisões necessárias para você avançar, para vocês avançar. Não é sobre eu trazer algo que vai encher o seu ego ou que vai encher você de esperança e você não tome decisão nenhuma. Nós já estamos caminhando há alguns anos e Deus ele tem liberado esses dias uma proporção necessária para a igreja despertar e você não precisar de um guru espiritual na sua vida, mas você saber que você vem aqui porque você é igreja e você precisa congregar, você vem aqui por causa da atmosfera, você vem aqui porque você acredita no que Deus ele pode fazer aqui, mas a principal mensagem é você saber que você tem Jesus dentro de você. A principal mensagem é saber que você está resolvido o suficiente, sem amarras, sem correntes, sem prisões que te segurem. Vai ter dias que você talvez não irá suportar sozinho. E nesse dia certamente nós estaremos aqui para te abraçar. Nesse dia certamente nós estaremos aqui para orar por você. Mas isso não pode ocorrer durante todo o ano da sua vida. Isso não pode ocorrer por causa de uma decisão não tomada alguns anos atrás. Por favor, a decisão foi tomada, foi de forma errada lá atrás, então tome ela de forma correta hoje. Não espere a mesma oportunidade, não espere a mesma cerimônia acontecer. Apenas decida no seu coração. A Bíblia fala no capítulo 11 de João, que existia um homem a qual Jesus amava. Existia uma mulher chamada Marta, a qual Jesus amava. Existia a irmã dela, chamada Maria, a qual Jesus amava, e o seu irmão Lázaro também. Jesus ele tinha se afastado de Judeia por causa da perseguição que estava muito grande, estavam tentando matá-lo. Então ele, juntamente com os seus discípulos, ele vai para outra região, e ele começa ali a pregar e fazer o que tem que ser feito, quando de repente Marta manda um mensageiro até Jesus, o avisando, dizendo: ei Jesus, o amigo a qual você ama está enfermo. E Jesus, ele dá uma resposta para aquele mensageiro. Diga que esta doença não é para a morte. No grego está dizendo bem assim, olha, a morte não pode conter Lázaro. A morte não vai segurar Lázaro. Então estava dizendo que Lázaro até ele poderia morrer, mas ele não permaneceria morto. Entenda as promessas de Deus sobre a sua vida. Entenda que o tempo de Deus não é um tempo natural. O tempo de Deus não é um tempo cronos, é um tempo kairos, é um tempo sobrenatural. É um tempo que Ele vê, prevê e revê todas as coisas antes mesmo de acontecer.
Só que eu sei que você é humano, eu sei que nós somos humanos e nós temos algumas dificuldades de entender, nós temos algumas dificuldades de enxergar, temos algumas dificuldades de imaginar e ver como Jesus vê. Mas eu não estou aqui para apenas te lembrar que você é humano, mas estou aqui para poder te lembrar que você também é espiritual, e você precisa andar nessa dimensão de Deus, você precisa acreditar naquilo que Deus ele tem para você. O milagre seria muito bonito em ver Lázaro, que estava enfermo, agora sendo curado. Quem aqui já foi curado em alguma fase da sua vida? Isso não foi suficiente para você obedecer a Deus 100% hoje. Você ainda tem dificuldades. Quem aqui já morreu e ressuscitou? Aqui hoje não tem ninguém. Mas sabe, eu agora ali no fundo da igreja, passando apenas um olhar rapidamente no texto, eu vi algo que chamou minha atenção, eu vi algo ali que esclareceu com uma revelação muito forte. Eu pretendo falar para vocês em alguns minutos, mas antes eu preciso que você entenda o tamanho do milagre que Deus está disposto a fazer. Mas não é só sobre o milagre que Deus está prestes a fazer, é sobre você suportar o milagre de Deus na sua vida. É sobre você permanecer depois do milagre. É sobre você estar próximo de Jesus, mesmo as pessoas querendo te matar. Porque existem várias formas de morte. Não é só morte com uma arma de fogo, não é só morte com uma arma branca, com envenenamento ou um acidente. Mas existe a morte do seu caráter, quando alguém fala algo sobre você. Tem alguém aqui comigo? E quem aqui nunca passou por isso? Se você nunca passou por isso, você não é um humano. E você precisa entender essas coisas. Talvez pessoas irão te matar, talvez pessoas irão tentar te desabilitar de alguma maneira para poder sucumbir à glória e ao milagre que Deus fez na sua vida. Mas antes você vai ter que suportar. Eu imagino aquele dia, porque a notícia que Marta mandou dar a Jesus era alguém que estava cheirando a morte. Era alguém que estava agonizando, era alguém que estava sofrendo, era alguém que estava debilitado. Então ela vê uma necessidade muito grande. Não era uma febre, não era uma gripe, não era algo passageiro, mas era algo que já estava cheirando a morte. Então o apelo dela é alguém que tu amas. E o problema é que quando nós não recebemos resposta na velocidade que nós queremos, nós sentimos que nós não somos amados. Você sente que você não é amado. Quando você não vê a velocidade da resposta que você necessita de Deus, exatamente naquela fase, exatamente naqueles dias, você fala: Deus não me ama, eu devo ter feito algo de errado. E se você fez, rapidamente se arrependa para que as coisas voltem a se alinhar. Sim, porque a Bíblia diz que a tristeza de Deus, o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Então tem tristeza que quando ela chegar até você tem que analisar: ei, eu preciso me arrepender de quê? Você fez uma autoanálise espiritual sincera, não de remorsos. Porque existe uma diferença entre remorsos e arrependimento. Arrependimento é uma mudança, uma metanoia, é uma transformação de atitude. E remorsos é o quê? Poxa, eu não devia ter feito, mas não toma uma atitude na vida. O remorso é aquela pessoa que falou: sou fraco, eu tento tantas vezes. Você tenta, você não quer fazer. Quem quer resultados, ele vai fazer como tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Mas a pergunta é: até onde você consegue confiar quando Jesus manda dizer que não é para a morte? Quando Jesus manda dizer que haverá um milagre, que haverá uma virada de mesa. Quando Jesus diz que Ele não esqueceu das promessas. Quando Jesus usa vasos e vasos para dizer que sente saudade de você. Que sente que você tinha que estar fazendo algo, mas mesmo assim você rejeita. Mesmo assim você negligencia. Mesmo assim você se sente inapto. Mesmo assim você rejeita, porque você tem dificuldade no nível de porcentagem de confiança a Deus. Porque no fundo Deus é só uma ideia para você. No fundo ainda você tem dúvidas se realmente Deus existe. No fundo ainda você tem dúvidas se Deus tem algum compromisso, alguma palavra realmente com você, ou se só inventaram algo. É necessário você entender quem você é de fato e no que você acredita.
É preciso você entender isso. Só que Jesus, ele esperou. E eu quero falar algo para você nessa noite. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena, eu te digo algo, se você está esperando algo, alguns dias, alguns meses ou ano, não desista. Não pare, não desista, aguarde. Porque toda vez que estiver próximo, Satanás ele vai querer te ofertar promessas parecidas com a que Deus te deu. Para que haja confusão de mente. Para que haja assim, algum tipo, mas eu acho, mas se for a minha oportunidade. Quando Deus trazer algo para você, vai ser bem claro, você não vai ter dúvida que é Ele que está chegando. Você não vai ter dúvida que a promessa que Ele estava falando era exatamente aquilo. Porque quanto maior o problema, maior será a solução. Só que tem coisas que nós podemos fazer. Eu imagino a agonia de Marta, quando ela está ali, de repente, o fôlego de vida de Lázaro é tomado. A agonia, a aflição no coração dela, e talvez uma desculpa que ela tenta dar, porque Jesus não chegou a tempo. O que Jesus estava fazendo de mais importante do que vir salvar a vida do próprio amigo dele? Alguém que ele amava, alguém que ele mostrava nos olhos o carinho, o amor, a afeição que ele tinha. Eu não sei quais tipos de sacrifício Lázaro já tinha feito por Jesus, mas Lázaro, Marta e Maria demonstravam um amor muito grande. Maria foi aquela que quebrou o vaso de alabastro. Apesar que aqui ainda não tinha ocorrido. Tem alguém aqui comigo? Mas Lázaro já tinha feito algo muito grande por Jesus. Lázaro já tinha entregado algo muito grande a Jesus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Os ímpios sabiam do amor de Lázaro por Jesus. É tanto que lá na frente, os ímpios irão comentar entre eles, ele não curou cego, ele não curou aleijado, porque ele não veio curar o amigo dele que estava enfermo. Eles indagavam, eles perguntavam, eles falavam. Quantas pessoas às vezes vai ver você passando momentos difíceis e vai falar, não era servo de Deus? Não perdia um culto, não passava com aquela Bíblia, não colocava louvores na casa? Agora, cadê o Deus dela? Era só um crentinho, era só uma crentinha, porque as pessoas estão esperando esse tempo, não por causa da maldade delas, mas por causa da porta que ela abre, para o reino das trevas entrar, e ela se tornar um cavalo de Satanás, exatamente para poder te pressionar, em um momento que você precisava estar livre. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, Jesus está a caminho. Sabe, passou-se uns dias e Jesus falou bem assim, o espírito de Lázaro chegou ao céu. Lázaro, ele dorme. O discípulo falou, que bom que ele dorme, ele está bem, ele está seguro. Jesus fala, não, vocês não estão entendendo. Lázaro morreu. E nós precisamos voltar à Judeia para eu acordá-lo. Agora eu quero que você escute isso aqui, que foi o que eu recebi ali atrás. Verso 15 do capítulo 11 de João. Diz bem assim, cuidado quando você não acredita, cuidado quando você não crê, o que pode acontecer? Cuidado quando você tem dificuldade, ou você coloca dificuldade para você ouvir a voz de Deus, para você entender o que Ele está pedindo de você. Cuidado quando você rejeita, cuidado quando você reluta, porque às vezes você é escravo de um homem, é escravo de uma mulher, e não consegue dizer não para situações. Talvez você é escravo de uma empresa, mas para Deus você tem disponibilidade em dizer não para Ele. Para Deus você tem facilidade em dizer não para Ele. Cuidado. Vou liberar para você a medida aqui, ó. E para o vosso bem, vou ler o versículo assim para você entender. 13. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono, ao que Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E no verso 15 ele diz bem assim, olha, e para o vosso bem, eu estou alegre por não ter estado lá. Jesus está dizendo que ele está alegre por não estar lá para poder curar Lázaro.
Mas ele diz bem assim, ó, para que possais crer, sendo assim, vamos ter com ele. Lázaro também precisava acreditar quem era Deus, quem era Jesus. Talvez o carinho que Lázaro tinha era apenas um carinho humano. Talvez era apenas uma afeição, era apenas uma confiança que Jesus podia, sim, Jesus era um homem de fé, mas não conseguia entender a cristandade dele. Não conseguia entender que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o próprio Filho do Deus vivo, que desceu do céu para poder fazer milagres. E o Filho do Deus vivo tinha que ressuscitar alguém. E foi exatamente Lázaro, alguém conhecido. Foi exatamente Lázaro, alguém de influência, alguém de poder. Você pode notar isso porque tinha várias pessoas ali fazendo luto por 4 dias. Só podia fazer isso quem era alguém de posse, quem era alguém de bom conhecimento. Tinha vários carpideiros. Quem eram carpideiros? Eram pessoas que eram contratadas para fingir que estava sofrendo e chorando por aqueles. Então estavam ali há 4 dias. Aguardando, esperando, almejando e vendo o que aconteceria. Cuidado. Cuidado. Se Lázaro não tivesse essa dificuldade, talvez Jesus não precisaria esperar que ele morresse. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Você tem dificuldade em quê? Eu te pergunto nessa noite. Porque antes era tão mais fácil você chorar. Porque antes era tão mais fácil você dobrar os seus joelhos. Porque antes era tão mais fácil você perguntar a Deus se era de fato a vontade dele aquilo. E porque hoje você bloqueou tudo que se fala de Deus. Eu quero te falar nessa noite que Deus não é os números da Mega Sena que você arrisca alguma coisa. Eu quero te falar algo nessa noite que Deus, ele não é tirado à sorte. Deus, ele enviou o próprio Filho dele para que você tenha relacionamento. Para que você acesse poderes. Para que você acesse cura. Para que você acesse o poder da ressurreição. Para que você entenda, para que você compreenda de fato quem é Jesus, o que ele quer fazer, para que você não duvide. Quando Jesus fala, eu tenho que retornar à Judeia, Tomé, ele fala bem assim, ei, estavam tentando te matar, apedrejado, agora você quer colocar a nossa vida também em perigo, para voltar, para ver um homem que já está morto. Jesus parecia que estava falando em grego. Jesus estava falando claramente o que ele estava fazendo. E eu imagino ali naquele momento, eu imagino Jesus com o nível que ele chateava com aqueles caras, vendo tantas coisas, eles tinham dificuldade. Quantos anos você está ouvindo pregações e pregações? Quantos anos você lê a Bíblia e você ainda tem dificuldade hoje, em pleno 2024, em confiar em Deus? Por que tanta relutância? Por que tanto espírito de perseguição? Por que tanto espírito que você tem de que você não consegue chegar em lugar algum? A sua mente é guiada pelos seus pensamentos. Assim como você pensa, você é. Se você acha que você é um fracassado, certamente você não confia em Deus, não deixa Ele trabalhar para que você possa fluir, para que você possa ter sucesso aonde você está. Por isso que Satanás fica o tempo todo dizendo você é um rejeitado. Por isso que ele fica o dia todo mandando seta. Você está só, você não tem mais oportunidade, já acabou. O seu tempo era aquele, como ele gosta de falar sobre um passado perdido. Mas eu venho aqui todo domingo dizer que Jesus está aqui com a gente. E para você confiar, para você acreditar, para você começar a viver os dias do Senhor na sua vida. Qual a dificuldade, qual o bloqueio? Porque as suas lutas são as mesmas há mais de 5 anos. Porque você está andando em círculo há tanto tempo. Se existem promessas de Deus sobre a sua vida, se existem promessas de Deus sobre a sua casa, por que você não passa essa fase? Eu te pergunto nessa noite. O que vai ser necessário perder? Porque ainda quando você perde algo, para que você entenda, ainda é o amor de Deus, não é uma punição. É o amor dele dizendo, eu estou te resgatando para algo maior. Eu estou te trazendo para algo maior. Eu quero que você acorde, desperte, veja o que está à sua frente. Abra os olhos.
Bem-aventurados que são corrigidos por Deus. Bem-aventurados que são tocados nessa intimidade, nesse nível de amor. Às vezes eu escuto relatos de pastores que perdeu filhos no meio da trajetória para que ele se tornasse quem ele é hoje. Pessoas que perderam, pessoas que amavam, importantes. Porque eu te digo algo, seu filho não é seu filho é de Deus. Se seu filho parte hoje, certamente ele vai para o céu pelo nível de intimidade que ele tem, pelo nível de inocência que ele tem. Mas os planos que Deus tem para você, eu digo para você nessa noite, é exclusivo, porque filhos de outras pessoas estão morrendo por causa da sua negligência. Pessoas estão morrendo e indo para o inferno por causa da sua negligência. Pesado, né? Mas é uma realidade, é uma verdade. Necessária, precisa. Desperta. E a ideia aqui não é te colocar um medo, é te colocar para você fazer uma reflexão. Porque onde tem medo existe ausência de amor. A ideia é só você entender que é necessário algumas coisas, é necessário. Eu vejo Jesus chegando em Betânia. E quando Jesus chega, ele manda chamar Marta primeiro. Chame Marta, porque ele manda um mensageiro, porque ele não queria chegar, porque ele já estava tendo aquela grande perseguição. Então Marta vem. Quando Marta chega, ele diz: Jesus! Ela se prostra aos pés. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A pergunta dela para ele era essa daqui: o que tu estava fazendo mais importante do que vir curar alguém que te amava? Do que vir curar alguém que fez grandes coisas por você, que sacrificou-se? Eu não sei, mas está no coração que Lázaro entregou algo. Aí Jesus vai lá e fala: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Desculpa que nós damos para não acreditar. Jesus está ali dizendo que vai acontecer, mas as desculpas teológicas, os medos, a falta de fé, uma mente bagunçada, faz Marta responder: eu sei, naquele grande dia todos irão ressuscitar, porque ela tinha ouvido aquilo aos pés de Jesus. Jesus tinha pregado sobre aquele grande dia que aconteceria. Então ela tenta dar uma aula de teologia para Jesus, dizendo: eu sei que naquele grande dia ele vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição. Marta, eu sou a vida. Marta, eu estou aqui. Qual dificuldade de você acreditar que Jesus está aqui hoje dizendo para você que está prestes a organizar a sua vida nos próximos dias? Qual é a sua dificuldade em se entregar para Ele, em falar: eu quero viver isso que o Senhor tem guardado para mim? Eu estou cansada de viver essa vida. Até quando você vai ter força para relutar contra Deus e viver uma vida que não foi projetada para você? Vamos lá. Quando você não acredita, você atrapalha. Aquela mulher estava atrapalhando o que Jesus foi fazer. Ele fala: chama Maria. Marta não entendeu. Chama Maria. Então o mensageiro vai até Maria e diz: ei, o mestre está aí. Perdão, Marta vai e diz: o mestre está aí, ele mandou te chamar. Ela sai correndo, ela não consegue nem disfarçar. Estava chorando, ela sai, todos começam a falar: ei, Maria saiu. Certamente ela está indo até o túmulo para poder chorar, para poder dar uma aliviada dessa pressão. E todos começam a seguir. E ela faz a mesma pergunta para Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para trás e vê os fariseus fingindo ali aquele choro. E a Bíblia diz que Jesus indigna-se no seu espírito. Jesus fica indignado. E aí vem um versículo: Jesus chorou. Sabe o que eu entendo que é? Jesus chorou não é por causa da morte de Lázaro, porque ele sabia da ressurreição. Mesmo a Bíblia dizendo que ele compadeceu-se, mas Jesus chorou de indignação por as pessoas não entender o que ele estava dizendo, o que ele estava prometendo e a missão que ele veio fazer. Sabe o que é
A pessoa se entregar a vida por inteiro, dizer que veio aqui fazer uma obra, uma missão, e as pessoas rejeitar, não acreditar. É o que ele está fazendo todo dia na sua casa e você rejeita. É o que ele está fazendo todo dia na sua vida e você rejeita. Esse versículo Jesus chorou, ele é muito forte para mim. Desde o dia que eu entendi isso a primeira vez. Jesus chorou. Vamos lá, de indignação. Eu te pergunto nessa noite, você está fazendo Jesus chorar? O que foi que fez você criar esse castelo de pedra em volta do teu coração? O que roubou a tua fé? O que será necessário para você conseguir entrar nessa atmosfera? Vamos lá. Jesus, ele entende suas dores. E como ele gostaria de fazer mais. Me pergunte, por que ele não faz? Me pergunte, pergunte. Porque você não deixa. Você não deixa ele fazer. Você não sabe esperar no tempo sobrenatural. Você tem dificuldade de confiar. Você confia até certa porcentagem, até certa parte. Você confia separadamente em algumas áreas, consegue confiar que Ele vai te dar um dia a vida eterna, mas não consegue confiar que Ele vai abrir portas financeiras na sua casa. Você acredita que Ele pode um dia curar você, mas você não acredita que Ele pode te ressuscitar. Você acredita que Ele pode até ressuscitar, mas você não acredita que Ele pode salvar o seu casamento, salvar a sua história, salvar a sua família, te dar uma direção, te dar dons de cura, te dar uma voz que pode transformar uma geração, te dá dons que você pode tocar. Você escreveu um livro. Ele não faz mais porque você não deixa. 5 minutos na eternidade e será suficiente para você se arrepender por toda a vida que você teve aqui à terra. Leonardo Ravenhill, ele fala isso. Se chegar na eternidade, Deus falar, vem aqui, que eu tenho um telão para te mostrar qual eram os meus planos para você ali na terra. Qual eram os poderes que eu iria delegar para você? Qual era a autoridade, o que você faria? Se você não tivesse escolhido aquela pessoa que te travou e impediu. Se você não tivesse escolhido aquele trabalho que te separou dos meus planos. Se você não tivesse escolhido aquela cidade. Toda escolha sua tem uma decisão. Toda escolha sua tem uma reação, perdão. Às vezes eu vejo oportunidades grandes para mim em outros lugares. Literalmente grandes. E aí eu começo, já sabe, o coração já sente lá que não é o tempo. Você vai fazer aquela oração básica. Senhor, essa é a oportunidade. Pai. Quantas vezes ele fala, ainda não é o tempo. Ainda não é chegado o tempo, segura. E eu não sou louco de tomar decisões. Já me chamaram para pastorear nos Estados Unidos, já me chamaram para pastorear em outros estados. Não, mas Deus me quer aqui em alumínio. Tem coisas que você não vai entender. Talvez você está vivendo uma vida hoje por falta de oportunidade. Porque você ainda não sabe o que é viver confiando em Deus. Porque quando você confiar, vai aparecer várias oportunidades parecidas com as promessas. Mas você vai ter opções e vai saber... Você realmente vai saber se você ama Ele ou não. Porque você não pode dizer que você ama enquanto não tiver opções de escolha. Porque Jesus permitiu a serpente no jardim? Porque Ele estava dando uma opção. Porque Jesus permitiu Satanás no jardim melhor? Porque Ele estava dando opções. Um problema que teve lá na eternidade, um dia não haverá novamente. A terra será meu projeto, aonde você passará por grandes turbulências. Mas lá você vai provar onde está o teu amor, se é em mim ou nas coisas que um dia derrubou Lúcifer. Tem alguém aqui comigo? Como eu falei, uma pregação de coração para te ativar. Aqui você precisa tomar uma decisão nessa noite.
é necessário, é preciso, é necessário. Jesus, ele pergunta: aonde está Lázaro? Lázaro estava em um túmulo, em uma caverna, com uma pedra rolada à frente. E aí vem a grande exposição. Quando Jesus começa a caminhar em direção ao túmulo, quando eles apontam, Jesus fala bem assim: tire a pedra. Olha a pessoa, a confusão na mente de Marta. Quando ela responde: já faz 4 dias. Já fede. Jesus estava dizendo que iria ressuscitar. Jesus disse que era a ressurreição. E ainda vem uma incredulidade. Jesus está dizendo: ei, tire a pedra. Sabe o que Jesus está dizendo? Exponha a sua fraqueza para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai incomodar porque fede. Mas seja limpo porque eu tenho um milagre para fazer. Tem pessoas que não viveu o milagre porque ela prefere ficar com a pedra de segurança à frente, prefere sofrer a dor do luto do que viver a alegria do milagre de fato na vida dela. Prefere dizer que não teve oportunidades, prefere dizer que foi difícil demais, prefere dizer que não conseguiu. Mas Jesus está dizendo: tire a pedra. Jesus está dizendo: toma uma decisão hoje, para com isso hoje, para com essa novela hoje, para de viver esses dias que eu não escrevi para você, hoje. A decisão é sua e é você que precisa tomar essa decisão. Tem coisas que Deus não pode fazer por você. O quê? Tomar decisões. É você que tem que fazer. Tem coisa que Deus não pode fazer por você. É o quê? Perdoar pessoas. Você tem que perdoar pessoas. Ele pode te perdoar, mas perdoar outros trata de você. A decisão é sua. Quem tem que tomar é você. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você tem coragem de tirar a pedra? Você tem coragem de encarar com Jesus de frente? Porque é possível, porque aquilo que é possível ser feito, é você que tem que fazer. É possível tirar a pedra? Então tira, porque quem vai ressuscitar sou eu. Cenário de morte. Cenário cabuloso. Já imagino ali uns reclamando com o outro. Ele é louco. Sim, foi bonitinho, eu já vi ele curar, já vi, mas ele está falando de ressurreição. Os fariseus começaram a conversar um com o outro. Mas Marta teve coragem. Tire a pedra. Maria, tire a pedra. Quando aquela pedra arrolou, exalou um mau cheiro. Exalou um fedor. Eu gosto de imaginar o cenário da morte. As pessoas ali com um pano ao nariz, fechando um, falando com o outro. Eu vejo Jesus olhando aos céus. E eu gosto quando João deixa bem claro que ele só orou em voz alta para provar aos fariseus e provar àqueles que ele era o Messias. Jesus, Deus, graças eu te dou. Oração de gratidão para depois acontecer o milagre. Que dificuldade em agradecer. O problema é que nós queremos chegar lá e só empurrado. O problema é que nós não queremos ter um coração grato, nós queremos chorar em público, queremos trazer o secreto para o público, quando na verdade a intimidade tinha que ser só eu e ele lá. Chorar lá no secreto. Tem alguém aqui comigo? Para poder ser grato em público. Quem chora no secreto não precisa chorar em público por causa de dor. Pode chorar por gratidão. Pode chorar por paixão, por amor a Ele. Por gratidão o coração queima, a alegria transborda. De saber que Ele está movendo todas as coisas, de saber que Ele está fazendo tudo, de saber que Ele está me dando força para eu rolar a pedra. Porque até a força para rolar a pedra veio dEle. Até a força para tomar decisões veio dele. O problema é que quando ele te dá uma injeção de ânimo para você tomar decisão, você vai lá e usa essa força para permanecer mais um pouco em um estado onde que não era para você estar.
O problema é quando ele te dá uma injeção de força para um milagre acontecer. Você usa essa força para chorar mais, você usa essa força para ser mais rejeitado. Então a força vem, o problema é onde que você está usando ela. A força vem, o problema é aonde você está usando essa força. Mas quando rolou a pedra, Jesus ele gritou: Lázaro! Eu amo demais essa parte do texto. Sabe por que Jesus chama Lázaro? Sabe por que Jesus chama o nome Lázaro? Porque se Jesus fala só assim, ressuscita todos que estavam mortos ali, ressuscitaria, mas Jesus queria Lázaro. Porque a promessa foi sobre a vida de Lázaro. Era só Lázaro que precisava ouvir aquela voz. E quando Lázaro ouviu, eu gosto de imaginar várias coisas. Onde Lázaro estava naquele momento? Se era no seio de Abraão, se era na eternidade, eu não sei, mas ele escutou. Ele ouviu. Porque aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Quando ele ouviu aquela voz, ele não se aguentou, o coração dele volta a bater, as células voltam a funcionar, os glóbulos sanguíneos, as plaquetas, tudo agora começa a dar movimento, o olho que estava esbranquiçado agora começa a ter um formato, a ter um desenho, toda a sua pele é reformulada, e agora ele sai atado para fora. Sabe o que é que eu entendo? O problema é quando você ouve a voz de Jesus e você prefere permanecer na caverna. O problema é quando você ouve a voz de Jesus e você prefere permanecer no lugar onde você está. Não fique no túmulo quando você ouvir Jesus te chamando. Não fique em um lugar de morte quando quando Jesus chamar o teu nome. Tem lugares que transformam você em uma pessoa pior. Tem lugares que transformam você em uma pessoa pior. E Jesus está te chamando para você sair de alguns lugares. Lázaro ouviu e saiu. Você não pode permanecer em alguns lugares espiritual. Sua casa está dando sinais. O seu corpo está dando sinais que não está legal. Às vezes, eu quero ficar em alguns lugares confortáveis, mas eu escuto Jesus chamando. Quantas vezes eu vim aqui pregar de luto? Quantas vezes eu vim aqui pregar já doente? Mas eu entendo a precisão de quando Jesus chama o meu nome. Eu entendo a precisão de quando Jesus chama o meu nome. Quando Lázaro ele é ressuscitado, e ele sai atado, Jesus fala: tire as amarras. Sabe que eu entendo isso? Quem ouve a voz de Jesus e toma a decisão de encontrá-lo, é livre. É livre, é 100% livre. Não existe mais nada que possa prender. Você não vai perder vontade, você não vai perder desejos, você não vai deixar de ser homem, você não vai deixar de ser mulher, mas você vai tomar decisões necessárias para que Ele permaneça na sua casa, para que Ele permaneça com você, que Ele permaneça com você. Transformações genuínas, de fato, de verdade. Aquele dia, o inesperado aconteceu. Vou encerrar aqui. Aquele dia, o inesperado aconteceu. Era só uma cura. Acharam que Jesus foi lá, quando viram Jesus chorando também, quando viu, uns comentam com o outro, cara, ele podia ter ressuscitado. Mas aquele dia era um dia de um grande milagre, um grande milagre. Aquele dia era um dia de um grande feito. Era o dia de algo inesperado. Era dia de algo altamente poderoso. Vamos lá.
Tem muita coisa aqui para baixo, igreja, mas eu vou encerrar aqui. Vou falar algo só para você. Lázaro estava morto, mas ainda era amigo de Jesus. Lázaro estava morto, mas ainda era amigo de Jesus. Pedro negou Jesus, mas ainda era amigo de Jesus. Judas traiu Jesus, mas ainda era amigo de Jesus. Lembra quando ele chega a dar um beijo à face de Jesus e diz: meu amigo. Não importa, não importa. Eu agora não vos chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu agora vos chamo de amigo. Mesmo que você está falando: eu estou morto, eu estou fedendo, não tenho mais utilidade, eu já queimei a minha imagem na cidade. Não, você ainda é amigo de Jesus. Você ainda é amigo de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe quem entende isso? É você entender que Jesus, ele veio morar, fazer morada dentro da sua casa, e ele limpou, tirou toda a sujeira, tirou toda a bagaceira, lavou com o sangue dele, disse: agora você está livre, eu te darei poder para os próximos dias, eu te darei revelação para os próximos dias. Vão olhar para você e não conseguirão negar que fui eu que fiz o milagre na sua vida. No outro dia virão à sua casa. Capítulo 12, no outro dia virão à sua casa para saber, por curiosidade, como foi o milagre. Irão vir como inimigos para tentar te matar. Irão vir como pessoas de fé para poder aumentar a fé. Mas o milagre ainda foi Deus que fez. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, você é amigo, você é amigo. Você é amigo. Coloque a mão sobre seu coração. É mensagem de alinhamento, é mensagem de decisão.